Lula já deixou a Alemanha e chega daqui a pouco a Portugal. Por lá vai se reunir em Lisboa com o primeiro-ministro Luís Montenegro e com o presidente do país, Antônio Seguro. O Alisson Negrini é quem está com a gente, vai trazer informações ao vivo aqui na CNN Brasil. Há tempos não conversávamos ao vivo. Alisson, seja muito bem-vindo. Traz para a gente, então, como é que estão os preparativos aí para a chegada do presidente Lula e o que está na pauta desse encontro. Seja bem-vindo, bom dia. É uma honra, Carol. Muito bom dia a todos. O presidente Lula e a comitiva já deveriam estar aqui no Palácio de São Bento, que é a residência oficial do primeiro-ministro português, Luís Montenegro. Mas Lula deixou a Alemanha com 1 hora de atraso, então o voo só deve chegar dentro de 5 ou 10 minutos, segundo o que acabou de informar a assessoria de imprensa do presidente Lula. Assim que ele chegar, um trajeto de 40 minutos até aqui, e ele já se encontra com o primeiro-ministro. Eles vão se reunir a portas fechadas e vão conversar essencialmente sobre, digamos que 3 temas. O primeiro e o mais importante, que está relacionado com a imigração, um tema muito importante para o Brasil, já que a comunidade brasileira aqui em Portugal é muito grande, é a maior comunidade de imigrantes aqui no país, cerca de 500 mil de brasileiros escolheram viver aqui em Portugal. Esse é um tema muito central, porque vai focar também no serviço de regularização de imigrantes, que tem registrado muitos atrasos e muita pendência, deixando esses imigrantes em um limbo, sem conseguir documento, e por causa disso não conseguem acesso à saúde e também não conseguem, por exemplo, um trabalho formal. O outro ponto que também está ligado com a questão da imigração são os casos de xenofobia e intolerância, principalmente em universidades, escolas, em outros setores públicos e também em setores privados. Lula tem sido muito pressionado, principalmente por organizações que defendem os imigrantes aqui em Portugal, a cobrar medidas do governo português em relação à comunidade imigrante brasileira, que tem sentido e sofrido muito em relação a esses casos. E o terceiro caso já envolve uma agenda bilateral entre os dois países, comercial. Os Lula e também o primeiro-ministro Luís Montenegro, eles vão falar sobre cooperação astronômica, também vão falar sobre ciência, tecnologia e inovação. Tudo isso aqui no Palácio de São Bento, já está tudo preparado, a segurança inclusive está aqui, o carro do presidente Lula deve chegar aqui nessa entrada e logo depois vai para dentro da sala, portas fechadas, conversar com o primeiro-ministro. Está previsto que, ao fim dessa reunião, o primeiro-ministro português e o presidente brasileiro, eles deem uma declaração em conjunto, mas a imprensa não vai poder fazer perguntas nesse caso. Hoje é uma visita, diferentemente de quando Lula esteve na Espanha e agora na Alemanha, é uma visita muito curta, é apenas um dia para 2 encontros extremamente importantes. Com o primeiro-ministro, para falar sobre essa questão da imigração, e depois, no Palácio de Belém, o presidente Lula vai se encontrar com o presidente da República, Antônio José Seguro, que inclusive é o novo presidente, foi eleito há quase 2 meses. Lula chegou a ser convidado para a posse, mas na época tinha uma agenda no Brasil, ele recebia o Cyril Ramaphosa, o presidente da África do Sul, e não conseguiu comparecer. Então vai ser o primeiro encontro entre os dois presidentes. Lula também deve aproveitar para tocar no tema imigração, porque o presidente de Portugal tem na mesa dele uma lei importantíssima da imigração, que é a Lei da Nacionalidade, que pode também prejudicar um pouco a comunidade brasileira que vive aqui em Portugal. Carol. E como é grande essa comunidade brasileira por aí. Alisson Negrini, aqui com a gente na CNN Brasil, vai te trazendo informações aqui ao longo da nossa programação, nessa passagem relâmpago do presidente Lula por Portugal. Obrigada, Alisson. Um ótimo dia, bom trabalho por aí.